Mas o vídeo de hoje é sobre os episódios 3 e 4 do dorama Amor Mora ao Lado. Vamos resumir? Vamos lá. Começa o episódio 3 com o Seung-hyo disputando uma competição de natação na sua época de escola. E a Seok-ryu fica torcendo por ele na arquibancada. Quando a competição começa, ele acorda e era só um sonho. Ele acorda com um grito da Seok-ryu e eles se implicam um pouco pela janela. E ele até dá um spoiler da série que ela tá assistindo. Ele volta a dormir e o sonho recomeça e acaba mostrando que ele ganhou essa competição. Depois que ele acorda, toma um café bem desconfortável com a família dele e sai para trabalhar, vivendo sua vida de desempregada, e faz uma lista de afazeres que consta com assistir TV, jogar videogame e outras coisas. Quando ela fica entediada, liga para ele e convida ele para um café, mas ele recusa. Mas ela diz que tem outra amiga, a Mo-yoon, e convida e ela vai. E quando dá 6 horas, se encontram na biblioteca para tomar um café. E Seung-hyo aparece lá também e eles fazem a implicância deles que é comum já. No outro dia, Seok-ryu vai para o restaurante do seu pai e pede se pode ajudá-los, mas os pais dela não querem ajuda. Logo em seguida, chega uma ex-professora dela e faz um pedido para levar até a escola. Hoje em dia, ela é a diretora da escola. A Seok-ryu a ajuda a levar o pedido até lá e acaba encontrando o Seung-hyo lá também e eles conversam com a diretora. Quando acaba, ela fica encurralada e acaba entrando nas salas e conversando com os alunos. E eles perguntam qual era o verdadeiro sonho dela quando adolescente, mas não aparece ela respondendo. Quando ela sai da escola, encontra Seung-hyo e eles vão para o fundo da escola para desenterrar uma cápsula do tempo, mas eles não a encontram e vão embora. Corta pra Mo-yoon e o Kang Dong-ho. Ela indo para uma emergência, mas eles ficam presos em um congestionamento. Então Kang Dong-ho sai do carro dele e vai pedindo de carro em carro para que as pessoas abram espaço para que a ambulância pudesse passar. E a Mo-yoon fica de boca aberta com a atitude dele. Quando volta para Seung-hyo, ele está em uma reunião para um projeto, mas ele não quer aceitar, pois não concorda com as condições, principalmente porque eles queriam fazer até mesmo plágio de outros edifícios. Ele acaba até mesmo brigando com seu sócio por conta disso. Já a Seok-ryu acaba indo para uma entrevista de emprego, mas ela parece bem desconfortável com a situação e conta um pouco por quanto tempo trabalhou nos Estados Unidos. Logo em seguida, eles acabam se encontrando quando ela sai do café em que estava e conversam no parque sobre se ela deveria aceitar ou não o novo emprego. E ele joga as questões de ela ter desistido para descansar e que deveria ir atrás dos sonhos dela, mas ela se sente fracassada e não se sente bem em sonhar. Eles brigam e ele sai triste da situação. Quando volta para a casa dele, vê as medalhas que ganhou da natação e lembra de um flashback de ela dando um presente de uma toalha que estava escrita Ouro em Pequim 2008 e deseja boa sorte a ele. Quando ele vira a esquina, acaba sendo atropelado por um carro e vai para o hospital. Mostra o quanto ela chorou por ele no hospital e que ele nunca mais vai poder nadar e a carreira foi completamente comprometida. E mostra o quanto ele ficou triste e desapontado com a situação. E quando volta para 2024, ele está remoendo a história novamente. Pela manhã, Seung-hyo volta para a empresa e se desculpa com seu sócio e eles fazem as pazes. Já quando vemos a Seok-ryu, novamente ela está na escola e pensa sobre a pergunta dos alunos, sobre o que ela queria realmente ter sido. E diz para eles que nunca tinha pensado nisso, pois só queria ser a filha perfeita, a número 1 da escola e queria ter a aprovação dos professores. E que ela não pensava em quais sonhos ela queria ter, só queria ser a melhor e se frustra com a vida dela. À noite, Seok-ryu volta para os fundos da escola para desenterrar a cápsula do tempo, mas a diretora a encontra e assusta ela. E a Seok-ryu conta a verdade para a diretora de ter se demitido. A diretora diz que Seung-hyo está na piscina e quando ela vai até lá, encontra ele com a cápsula do tempo em mãos. E ele está lendo a carta dela. Ela corre atrás dele para que ele não leia, mas ele continua lendo e correndo. Ele até pula na piscina para correr dela e conversam sobre a situação de não poder mais nadar. E mostram um flashback de ela tentando ajudar ele a se recuperar. Mas ele não queria aceitar ajuda. Mas ela é muito insistente e ele expulsa ela várias vezes do quarto. Quando eles voltam para a piscina, ele diz a seguinte frase: a doida que enfrenta com um machado o urso ferido que se trancou na caverna. Foi o que ele disse quando ela não estava bem com a própria situação. Até que ela pula na piscina com ele e mostra que ela ainda pode ser incrível e doida. Mas ela não sabe nadar e quase se afoga. Mas ele segura ela. E na cena da piscina,
quando ela consegue se acalmar e conversar com o Seung-hyo, até desabafa com ele. Ele também diz que se sentia mal com ele mesmo, pois não podia mais nadar, e que ela também poderia encontrar um objetivo na vida, já que ele encontrou o objetivo de ser arquiteto e ele gosta tanto disso. Acaba o episódio 3 com o flashback e mostra o que ele tinha escrito na carta dele, que era o seguinte: será que ele tinha conseguido chamar a Seok-hyo pra sair? Pois esse era o verdadeiro objetivo dele. O episódio 4 começa com eles abrindo a cápsula do tempo novamente. Ele acaba ficando constrangido com a carta dele, pois leu e relembrou que ele gostava dela. E ela corre atrás dele, pois quer saber o que tinha na carta dele. Mas ele foge antes que ela consiga o alcançar. E quando ele chega em casa, se esconde no quarto e fica refletindo sobre o que escreveu e tenta se convencer que não gosta mais dela. E quando se encontram na rua, ela vai até o escritório dele para tomar café. Lá, o sócio dele vem com a notícia que eles estão prestes a conseguir um trabalho com a ex-empresa que ela trabalhou, a Grape. Eles se olham, meio que já entendendo a situação. E o sócio dele pede para que ela os ajude, pois é uma empresa importante e muito rígida com os trabalhos. E ela diz que pode ajudá-los e começam os trabalhos. Mais tarde naquele dia, Moyeon e Dan-oh acabam até se estranhando um pouco, mas ela ainda não sabe que ele é o cara que ajudou ela aquele dia. Dan-oh acaba tendo que sair da conversa deles, então acabam ficando só os três, mas eles levantam e vão caminhando. No outro dia, mostra Seok-hyo e Seung-hyo trabalhando juntos no projeto para a Grape, a antiga empresa da Seok-hyo, e mostra ela falando em inglês com os funcionários da Grape. E depois que os dois saem da conversa, ela acaba escutando no notebook dela os funcionários lá da Grape estão pensando em recusá-los como pretendentes à vaga do negócio também. Corta pra Seok-hyo e Seung-hyo, ela entrando, batendo forte na porta e pedindo pra eles irem almoçar. Só que ela entra com raiva e diz que ele não vai ser escolhido pela Grape para conseguir o negócio que ele tanto queria. E eles acabam brigando com essa situação, pois ela sente que a Grape é uma empresa bem ruim e que ele não tem que se esforçar tanto pra conseguir esse trabalho. Mas ele, enquanto o ateliê dele está em jogo, ele vai trabalhar pra conseguir sempre tudo do bom e do melhor. Moyeon e Seok-hyo se encontram à noite para tomar um café na casa da Moyeon. E elas acabam conversando sobre a menininha que a Moyeon encontrou logo cedo. E ela diz que é uma menina super inteligente e que não chega nem aos pés da Seok-hyo. É claro que é uma brincadeira. Seung-hyo e o seu sócio acabam conversando sobre o negócio com a Grape, mas eles continuam trabalhando no projeto e o Seung-hyo não contou a verdade para o seu sócio, e ele se sente um pouco mal com isso. Mais tarde, no outro dia, Moyeon e Kang Do-no se encontram de novo na loja de conveniência e brigam por um pirulito dessa vez. E ela até compara que ele tem o mesmo carro do cara que ela tinha encontrado aquele dia lá do paramédico que ele ajudou a ambulância. Seung-hyo e Seok-hyo se encontram na frente da empresa do Seung-hyo e eles vão para a entrevista que eles têm com a Grape. Eles chegam em um hotel para fazer essa entrevista com a Grape. Ela meio que se sente totalmente desconfortável com a ação. A cara dela é de um total desconforto e o Seung-hyo acaba percebendo a situação, o quanto ela está desconfortável. Mas como seu sócio ainda não sabe da situação que ela tinha ouvido um tempo atrás, ele acaba não se metendo na situação e mostra até um flashback de ela trabalhando nesse mesmo projeto anteriormente. Só que nesse flashback ela acaba ouvindo esse tal Chris falando com outros funcionários que é só bater nas costas dela que ela vai fazer tudo o que você quiser. E eles acabam acatando a ideia e também falam mal dela pelas costas. Ela acaba ouvindo tudo isso e fica totalmente chateada com a situação. Quando volta para 2024, mostra ela derrubando as coisas e ficando um pouco desastrada com a situação. Ela vai ao banheiro, se lava e quando sai, está o Chris na porta. E ele diz coisas um pouco ruins pra ela. Ela era super fácil de manipular e que ela era muito fácil de fazer as coisas para os outros. Era só manipular ela que era muito fácil. Só que o Seung-hyo vê a situação, encurrala ele pela parede e começa a dizer poucas e boas também. Só que ele continua dizendo coisas horríveis, mas a Seok-hyo consegue segurar o Seung-hyo. Só que ele continua falando coisas pra ela e ela se estressa com ele e dá um socão na cara dele. Nessa hora, eu gritei
de alegria. E ela não abaixa a cabeça pra ele em nenhum momento. E ainda defende o ateliê do Seung-hyo. Eles saem do hotel e ela pede pra ficar sozinha. Mas o Seung-hyo segue ela. Logo após uma longa caminhada, ela senta em uma escada, pois os pés dela estão doendo. E ele dá um chinelo pra ela. E eles conversam sobre a situação. Então, eles acabam indo para um daqueles lugares onde tem vários corações. E o Seung-ho acaba pedindo pra ela escrever nos corações o nome das pessoas que fizeram mal a ela. E eles acabam meio que jogando uma praga para as pessoas que fizeram mal a ela. E se sentem super felizes depois disso. E até mesmo um pouco mais aliviados com a situação. Não anula o que aconteceu, mas alivia. No meio da conversa deles, ele acaba recebendo uma ligação do seu sócio. E ele diz que eles conseguiram sim um projeto da Grape também. Só que não era o projeto grandão na qual eles estavam sendo selecionados, e sim o projeto de uma loja para o ano que vem. E o Seung-ho acaba ficando mais feliz com a notícia, que o sócio também ficou bem feliz, então final feliz. E ele diz também que a chefe gostou da proposta deles e do trabalho que eles fizeram. E ele diz também que o Chris foi demitido. E mostra que o sócio do Seung-hyo gravou toda a conversa que eles tiveram e mostrou como prova para a demissão do Chris. Ele é completamente genial. Ele coloca o Chris na linha e manda até ele chamar ele de senhor. E depois de receber a notícia, a Seok-hyo abraça o Seung-hyo. E ele fica com um sorrisinho de orelha a orelha. E mostra um flashback dele entregando a medalha de natação pra ela. E o Kang-do-no tirando foto deles, fazendo esse movimento de entregar a medalha. Do Seung-ho entregar a medalha pra Seok-hyo. Nesse mesmo flashback mostra o que também estava escrito na carta dele, que ele tinha que ter coragem de se declarar pra ela, mas que ele nunca conseguiu isso, pois ele não queria acabar com a amizade deles. E o episódio acaba com um abraço e o coração dele batendo mais forte. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, clica no like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e bye bye, see you!